O Triângulo das Gerais convida você para uma roda de contação de histórias. Todas as noites a formiguinha ficava olhando uma luz piscar e descobriu, era o vagalume, gostava dela pra namorar. E ainda, em Ouro Preto, a nossa equipe conversa com o Tunico dos Telhados. Você não pode perder, o Triângulo das Gerais está só começando. Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Ele cresceu entre artistas de várias partes do mundo. Observando o que faziam, começou a pintar ainda criança. Mais tarde, descobriu o gosto pelos telhados. Meu nome é Antônio Marcos de Paula. Tunico, é que todo Antônio, né, eles colocam o nome de Tunico, né, apelido de Tunico, né? Aí meu pai me colocou o nome de Tunico. Aí eu fiquei Tunico. Depois eu comecei a pintar os telhados, né? Aí fiquei Tunico dos Telhados de Ouro Preto. Eu nasci aqui no Antônio Dias. É o bairro, esse bairro, Antônio Dias, que antes era chamado de Mocotó do lado de lá, aqui Jacubense. Jacubense porque o Antônio Dias é um bairro pobre, um bairro operário, daqui que era mineração e o ouro que sustentava a alta burguesia do lado de lá, da praça para lá. Então, Jacuba quer dizer o escaldado de farinha de mandioca com café, que o pessoal tomava de manhã, né? Então, e Mocotó, o lado de lá é o lado mais rico, da praça para lá, o lado rico. Aí ficou Mocotó, de pessoas que comem Mocotó, brincadeira do escravo, né? Jacuba e Mocotó. Jacuba que é comedores de rapadura com farinha. E Mocotó, quem come bem, Mocotó, passa bem e tal. A minha infância sempre foi muito boa, né? Em primeiro lugar, como eu já tinha falado antes com vocês, eu sou privilegiado porque eu nasci no meio da arte. Então, desde pequeno que eu que eu convivo com essa arquitetura barroca, mineira, essa coisa bonita que é Minas Gerais. E desde cedo eu tive assim, interesse pela arte. Desde que eu estava na escola, eu sempre me interessei pela arte. Eu sabia que eu queria ser artista. Quando eu crescesse, eu falava, eu quero virar artista profissional, viver de arte. Meu pai era músico e também desenhava, ele gostava muito de arte, mas só que ele falava assim, meu filho, você tem que arrumar um emprego e trabalhar e pintar nas horas vagas, né, porque viver de arte é muito difícil. Aí eu falei, não, tudo bem, mas eu vou tentar viver, né. E realmente, já faz que eu vivo de arte, vai fazer 45 anos, até vou fazer uma exposição aqui em Ouro Preto, em comemoração aos 45 anos de arte. E já eu casei, tenho 2 filhas, já sou avô. Minhas filhas estudaram tudo com a arte, tudo com a minha arte. Ouro Preto, quando passou a patrimônio nacional, aí vários artistas vieram trabalhar em Ouro Preto, pintar Ouro Preto. E Ouro Preto também faz parte do desenvolvimento da arte moderna, né? Que aí migraram para cá vários artistas, como essa menina que eu te falei, a grande poeta Cecília Meirelles, entendeu?
Guinhar, que veio junto com o presidente Juscelino Kubitschek fundar a Escola de Arte Ouro Preto em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que até então não tinha uma escola de arte. E ele montou essa escola de arte e veio morar também em Ouro Preto. Então eu devo muito também, não só eu, como todos os artistas contemporâneos hoje, ao Guinhar, né, que desenvolveu um trabalho muito bom. E você chegou a vê-lo pintar? Sim, várias vezes. Como que era? Você se lembra? Ele me lembro. Aí ele estava pintando, né, e eu ficava olhando, assim, tinha 8, 9 anos, por aí. Quando ele morreu eu tinha 10 anos. E ele falava para mim, eu perguntava para ele, ele falava, vai olhando aí que você aprende, vai olhando. Aí eu ficava olhando, né. Quando eu completei 20 anos, eu falei, eu vou embora, vou sair por aí. E cismei e fui para São Paulo, fui morar em São Paulo. Chegando em São Paulo, eu continuei pintando Ouro Preto, lá na feira de arte que a gente expunha lá, e pintando Ouro Preto de várias formas, né. Um dia passeando lá em São Paulo, na rua, eu gosto muito de sebo, né, olhando os livros assim no sebo, aí eu encontrei o livro de Cecília Meirelles, né, que é Romanceiro da Inconfidência, onde tem um telhado muito bonito, olha que telhado maravilhoso que tem. Aí quando eu vi esses telhados assim, eu falei, nossa, que minha cidade é linda, é maravilhosa, olha os telhados como é que são interessantes. Aí a partir disso aí eu comecei a desenvolver o trabalho dos telhados de Ouro Preto. E lá em São Paulo, os artistas amigos falavam assim, olha, que começaram a me chamar Tunico dos Telhados de Ouro Preto, né? Aí eu fiquei com o nome de Tunico dos Telhados. Meus amigos falavam comigo, os amigos artistas, falavam, olha, você está fazendo um trabalho diferente, que é dentro de Ouro Preto, mas uma coisa diferente, que é os telhados, o tema do telhado e tal. E eu comecei a fazer, e hoje já faz mais de 40 anos que eu estou fazendo os telhados. Eu vou vestir o mar, vou me fingir de peixe, eu vou brincar de madrugada. Vou me fingir de mar, vou engolir um peixe, eu vou pra lá da madrugada, me deixe só. Andando pelas ruas, observando. Ouro Preto é sempre uma surpresa. Todo dia que eu levanto assim, eu vejo coisas diferentes na cidade, né? Eu nasci aqui, mas não me canso de descobrir os telhados, as ruas, o calçamento, as montanhas, né? Mas o que me atrai mesmo são os telhados. Inclusive, os telhados do Antônio Dias, que é da praça para cá, são mais poéticos, tem mais movimento, os telhados aqui do lado do Antônio Dias. Até o pessoal do lado de lá, né, que é dos mocotóenses, falam para mim que por que eu pinto mais o Antônio Dias, né? Eu também gosto dos telhados do lado de lá, mas aqui realmente me fascina mais os telhados, tem mais movimento, é mais harmonioso, né? Então eu gosto muito dos telhados do Antônio Dias. Eu vou vestir o mar, vou me fingir de peixe, eu vou brincar de madrugada. Vou me fingir de mar, vou engolir um peixe, eu vou pra lá da madrugada, me deixe só. Tem coisas que me deixam muito chateado aqui em Ouro Preto, não só a mim, como outros artistas, como os moradores daqui, pessoas também de fora, que é a responsabilidade do IPHAN, mas o IPHAN ele deixa as pessoas tirar as telhas antigas e jogarem fora as telhas e colocar cerâmica nova, que não tem o mesmo colorido das cerâmicas antigas, das telhas antigas. E esse colorido que eu dou no meu trabalho, como você pode ver assim, esses pontinhos de cores, são realmente as cores que tem nos telhados, que são a pátina do tempo. É o tempo que faz esse colorido de azul, vermelho, verde, certo? Esse colorido que dá nos telhados, como você amanhã com mais tempo você pode observar os telhados antigos e esses novos, que não têm a mesma coloração, certo? E eu uso esse telhado colorido porque realmente o telhado é colorido de Ouro Preto, certo? E o que me deixa muito chateado é quando jogam as cerâmicas antigas fora e colocam novas, que não dão mais esse colorido que tem
que vai levar anos, justamente, que é feito, que cria a pátina do tempo, né? Que cria esse movimento de cores nos telhados. A minha inspiração, ela está dentro da cidade, tudo que acontece na cidade. E como eu disse a você, os telhados é uma das coisas que mais me inspiram na cidade. Porque o telhado, ele é o pensamento, né? Até tem uma passagem na Bíblia de São Lucas, que ele fala sobre os telhados. Ele fala o seguinte: tudo que dissestes às escuras será revelado às claras. Tudo que sussurrares em quatro paredes será proclamado pelos telhados. Então você vê a importância do telhado, né? Do pensamento, tudo impregnado de histórias e pensamentos dos telhados. Então tem que preservar o telhado, né? Como o cérebro. Eu vou vestir o mar, vou me fingir de peixe, eu vou brincar de madrugada. Ah, menina! Aí Rô diz, aos meus 60 anos, nada mais me surpreende. Mas não vou dizer que a vida ainda não me reserve alguns segredos. Me surpreendo sim com as incógnitas fases da minha vida. Eu estou feliz com minha obra, certo? Com tudo que eu sonhei está sendo realizado. As pessoas gostam muito das minhas obras, gostam, compram. Eu vivo da minha arte, vivo bem. Eu só tenho que agradecer, né? E continuar a minha luta diária pela arte, como sacerdócio da arte. Né? E continuar trabalhando e fazendo cada vez mais coisas bonitas, me aperfeiçoando cada vez mais. Enquanto eu estiver aqui na Terra, né? É minha missão. Tunico dos Telhados de Ouro Preto, né? .com, como é? .br. Tunico dos Telhados. 88 26 22 37. Obrigada, Tunico. Eu que agradeço. Histórias para todos os gostos e idades. Não saia daí porque o Triângulo das Gerais volta já. Elas se uniram para fazer o que mais gostam, cantar e contar histórias. A princípio, era só para crianças. Mais tarde, o grande público acabou sendo os adultos. Saibam por quê. Cada um de nós tem uma história familiar que remonta a essa coisa de sentar em volta do fogão de lenha, né? Todo mundo nasceu em cidade do interior, isso sempre foi um costume, né? A gente não é da época que a televisão era tão prioritária na formação das crianças, né? Então isso era muito gostoso. Eu sou de uma cidade muito pequenininha, perto de São João del Rei, que chama Prados. E minha mãe tocava violino, né? E ela tocava em orquestra, inclusive. Então, quando chegava mais ou menos 9 horas da noite, que a luz ia diminuindo, né, que ficava fraquinha, a mamãe, ela contava histórias e o violino junto, ele decorava, ele enfeitava mais a história, né? Então, isso na minha formação e na história de várias pessoas do grupo foi assim também, né? A gente sempre teve esse ambiente de reunir as pessoas, de criar um sentimento coletivo, né, em volta de um caso, de uma história. E assim foi. A gente apresentou a proposta do projeto para a Unimed abraçou o projeto e nós estamos há 12 anos contando história na praça, uma vez por mês. O evento só não acontece se chove, né, porque é ao ar livre. E com um público extremamente variado e a cada dia crescendo, né? Público de todas as idades, né? Quando a gente vai escolher a história
ou melhor, quando a história nos escolhe, né? Na verdade, a gente tem tido mais cuidado de trazer para as pessoas as histórias da tradição oral, ou seja, histórias que foram passando de geração para geração, né? Então tem muito conto de fada, tem muito causo, não aquela história literária, até porque você fica até mais à vontade para você enriquecer o cenário dessa história, né? Então, isso é muito interessante, porque existem diversas versões de uma mesma história, né? Que é enfeitada e que é passada para frente com um toque pessoal do contador, né? Então, a pessoa que ouve, ela já vai passar com o seu toque pessoal. Isso é muito rico, né? Isso é muito gostoso. Ela fica bem mais interessante, com certeza. A minha avó contava histórias, principalmente de assombração, né? De noite, quando todo mundo já ia dormir, tinha fogueira, ficava contando aquelas histórias de assombração e a gente, menino morrendo de medo, mas a gente ficava assim caladinho, escutando até o fim. Juntava todo mundo, às vezes, na beira do fogão ou ao redor de fogueira e ficava contando história, muitas vezes de assombração, e aí esperava as crianças dormir para contar. A gente dormia nos colos das tias, das vó, mas a gente fingia que estava dormindo para poder ouvir aquelas histórias que matavam a gente de medo, mas que a gente era louco para ouvir. Eram causos, tipo assim, o caos que aconteceu com meu avô, que vinha numa estrada e que de repente sentiu que alguma coisa pulava na anca da mula, aquela coisa, aquela história assim, mas assim, ficou muito solto na memória, nenhuma história assim ficou muito solto na memória. Eu gosto de contar mais as histórias que a gente chama de histórias de ensinamento, histórias da tradição oral, histórias mais meditativas, para a gente pensar um pouco mesmo. É o tipo de história que me atrai mais. Tem uma história que o grupo gosta muito, eu também, que é a história do Baal Shem Tov. Baal Shem Tov era um pajé, um feiticeiro de uma tribo muito antiga, de muitos anos, muitos, né, lá no início dos tempos. E ele era a pessoa na tribo, aquela pessoa que conversava com todo mundo, aquela pessoa que ouvia todo mundo, né? Desde pequeno ele era assim, ancião ele era mais ainda, todas as pessoas o procuravam para ensinamentos. Quando as pessoas adoeciam, era a pessoa que curava, era a pessoa que rezava, né? E ele tinha um ritual que ele fazia com todos da tribo, né? Em determinado lua do mês, né? Ele ia para um lugar na floresta. Era um lugar que ele escolhia, né, ali perto de onde a tribo ficava, e era uma clareira. Nesse lugar da floresta reuniam-se todos, né, à noite, normalmente uma noite de lua cheia, e ele à frente de todos. Naquele lugar ele ia, todos faziam silêncio, e ele então conversava com Deus naquele lugar e levava para o seu Deus todas as necessidades, as súplicas daquele povo, o que aquele povo precisava, né? E o Deus vinha, conversava com ele, e ele então voltava para o seu povo, né, que estava ali reunido, e dava a resposta para eles. E aquilo aconteceu durante anos e anos, durante toda a vida de Baal Shem Tov. Quando ele já estava bem velhinho, ele sentiu que ele já tinha cumprido o seu ciclo aqui na Terra e que ele precisava ir para outro lugar, cumprir outros ciclos. Ele então, na última noite de lua cheia de sua vida, reuniu toda a tribo e falou para a tribo que ele iria partir, que ele não ficaria mais ali, mas que se eles continuassem a se reunir naquele mesmo lugar, toda lua cheia de cada mês, Deus iria e conversaria com eles. Durante muitos e muitos anos, eles continuaram com esse ritual. Iam para a mesma clareira da floresta, cantavam as músicas que Baal Shem Tov tinha lhes ensinado, né, meditavam e Deus vinha e conversava com eles. O tempo foi passando, de uma geração surgiu outra, da tribo surgiu uma pequena cidadezinha, uma aldeia, que foi crescendo, crescendo e que acabou pegando aquele lugar na floresta, né? Então, aos poucos, as pessoas não iam mais para a clareira, né? Naquela clareira onde eles iam, se reuniam, né? Entoavam os cânticos, acendiam a fogueira, já não existia mais, porque a floresta
A aldeia tinha crescido e já tinha tomado conta da floresta. Mas eles continuavam a se reunir em volta de uma fogueira que faziam na casa de numa praça, em algum lugar. Continuavam cantando aqueles cânticos e Deus continuava vindo e conversando com eles. A cidade foi crescendo, crescendo. De geração para geração as coisas foram se perdendo um pouco, mas os descendentes ainda continuavam se reunindo, não mais ao redor de uma fogueira, não mais numa floresta, mas em outros locais eles continuavam se reunindo e eles cantavam, eles meditavam, Deus vinha e conversava com eles. O mundo foi ficando cada vez mais corrido, né? As cidades foram crescendo cada vez mais, as pessoas mais sem tempo e aos poucos esses rituais, esses encontros foram se perdendo. Mas até hoje, conta-se que quem conta essa história e quem ouve essa história e resolve cantar, meditar, ouvir a história, Deus ainda vem e conversa com essas pessoas. Então até hoje a gente acredita que é só saber ouvir. A história da minha história começa bem na barriga da minha mãe. Minha mãe era ensaiadeira de coroação, né? Então, e contadora de história, apesar de não ter tido nenhuma formação escolar, ela, na roça, ela já ensaiava as crianças para fazerem teatro. Então, era uma coisa que destoava um pouco da cultura local, era uma coisa que... Meu pai era sanfoneiro, ele tocava sanfona, tinha grupos de congado, de reinado. Então, essa coisa da história, do sair para fora da casa foi muito forte na minha formação, né? Todas as noites a formiguinha ficava olhando uma luz piscar e descobriu, era o vagalume, gostava dela pra namorar. Xiii, mas a formiguinha não tem luzinha que pisca. O que ela fez? Mas que depressa ela se arrumou, com uma lanterna piscou, piscou. E o vagalume ela namorou. No dia da contação, é interessante que o pipoqueiro desloca para o lugar onde a contação vai acontecer, o moço que vende o balão vai para perto onde a contação vai acontecer, o rapaz do picolé ele chega mais cedo para o carrinho para ficar perto onde vai acontecer a contação. Os meninos largam as bicicletas. Os meninos largam as bicicletas. Então é como se fosse uma aldeia global, né? Sabe? Deitado. Cria aquele sentimento coletivo mesmo, né? Fica todo mundo em volta. Agora, uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de comentar é que o nosso encontro, ele fica muito mais bonito com a participação dos cantores da cidade, né? Das pessoas que têm um talento musical e que sempre que a gente chama, eles aceitam o convite e enfeitam. E o povo da cidade muitas vezes descobre um talento da cidade que até então não conhecia, né? Mesmo aqueles cantores que já têm um lugar certo no cenário, né, nacional, em termos de música, vão assim, de coração aberto, porque a gente conta uma história, tem uma música, e isso faz com que o clima fica mais agradável ainda, né? Então, assim, a gente deixa de público aqui o agradecimento aos parceiros, né, que enfeitam o nosso encontro. E há outros contadores, que de Divinópolis tem muitos contadores, então, assim, além do nosso grupo, tem vários outros que estão sempre convidados a ir lá e contar junto com a gente. E no final acaba, às vezes, também todo o povo que está assistindo desce, as crianças descem, a gente faz uma roda grande, dança, canta. E volta a brincadeira de roda, né? Que é uma... Tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, lá no céu, cá na terra, tá caindo flor, lá no céu, cá na terra, tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor.
O Triângulo das Gerais fica por aqui. Se você quiser saber mais sobre o nosso programa, acesse o site triangulodasgerais.com.br. Obrigada pela audiência e até breve. Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.